Só que não dá para considerar que quando a gente fala da IA generativa, a gente tem tons ali de comportamentos humanos sintéticos. A gente tem que tomar muito cuidado para não barrar a evolução justamente por isso, né? Por medos ou por essa separação de silos, né? O pessoal de tecnologia é de tecnologia, de negócios é de negócios. TI também precisa começar a imaginar com mais profundidade quais são as competências que também estruturam para que a IA tenha continuidade dentro da organização, visto que a gente vê, né, nessa organização que ela gera valor. É a primeira vez que a gente vai ter 4 gerações coexistindo dentro do mundo corporativo, né? E isso gera muito conflito, porque, claro, são visões de mundo diferentes, experiências, criação dos pais, né? Porque cada geração criou os filhos de um jeito. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio. E hoje, Ron, a gente vai tocar num assunto que me remete a um tempo atrás, pra gente ver o contraste, né, dos tempos. Na minha época, sempre que eu falo na minha época, eu me sinto velho pra caramba, mas na minha época, quando tinha uma mensagem assim, que alguém falou, pô, o pessoal do RH falar com você, eu já pensava, o que eu fiz de errado? Cara, você já tava com medo, é verdade. Cara, que eu fiz de errado, cara? É verdade. Qual vai ser a diversão? Qual vai ser a bronca que eu vou levar agora? É o bad cop. Isso, bronca ou, de repente, uma demissão mesmo. Exatamente. Né? Pior ainda. Né? Exatamente. Então, você vê como os tempos mudaram, né? E hoje a gente está aqui para discutir a convergência das duas áreas. Cara, tecnologia e RH. Tem alguma coisa a ver, será? Cara, é uma bela pauta nos tempos atuais, né? Acho que vai dar uma boa conversa hoje aqui. Exatamente. E hoje eu tô muito feliz com essa mesa, Ron, porque temos 2 mulheres na mesa do PPT Não Compila. Girl Power. Eu fico muito feliz quando a gente tem essa representatividade aqui. A gente tá aqui com a Adriana Salucesti, que é a CTO da Tecnobank. Acertei seu nome? Acertou. Foi certinho. Adriana, obrigado pela presença no nosso podcast, aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Também passei pelo mesmo medo que você muitas vezes. Aí hoje você vai conversar com o RH. Eu falei assim, numa sexta-feira. O que eu fiz? Mas muito feliz. Acho que um tema muito interessante e um assunto muito necessário, né, que a gente vai tratar hoje. Nos nossos tempos. Nos nossos tempos. Exatamente. E também está aqui com a gente a Carol Russomano, da consultoria BR Legado. Eu trabalho com a questão de cultura organizacional e desenvolvimento de liderança. Também estou muito feliz de estar aqui. O RH tem sentido as dores, né, da introdução da IA dentro do mundo corporativo e tem toda essa questão da transformação cultural e de algumas acomodações que a gente precisa fazer. E é muito bom a gente sentir que a gente está de mão dada com a área de tecnologia. Então, estou muito feliz de estar aqui nessa conversa com vocês. E me ajuda a completar o nome da sua empresa, BR Legado. É uma consultoria, a gente trabalha a questão de cultura organizacional, transformação de cultura e a questão de desenvolvimento de liderança. Muito bom. E acho que o papo vai ser muito bom, né, Ron? Acho que a gente tem muito para falar sobre transformação das companhias para trazer, de fato, a IA para dentro do negócio, né? Como que a gente adota isso, o que a gente vai mudar na cabeça das pessoas, como que a gente trata o comportamento dos agentes dentro do processo de desenvolvimento, né? Como que a gente traz essa transformação de perfis. Tem toda uma questão de barreira de entrada também na área de tecnologia, com os júniors, com os sêniors, que eu acho que o RH tem um papel crucial nisso. Crucial, né, cara? Crucial. Então acho que o papo aqui vai render um bom tempinho aqui com essas meninas, né, cara? Cara, é um tema interessante que foi ótimo a gente pensar nessa pauta, porque realmente é uma questão que a gente vai passar, já está passando e vai passar, muitas empresas vão passar por isso, e acho que a gente vai ter uma conversa ótima aqui sobre esse tema, como é que vai ser o discorrer dessa... Se a Você S.A. está certa que IA e RH vai ser a mesma área no futuro. Vamos discutir isso aqui. Então vamos lá, que a pauta está muito boa, mas antes, se você entende que o nosso trabalho contribui para a sua vida profissional, você pode pagar a cerveja do Ron. O gel também. O gel também, porque você acha que o cabeleireiro do Ron, cara, é caríssimo. Até hoje eu me preparei, inclusive me preparei pra vir, cara, hoje. Toda vez o Ron fala, cara, beleza, eu vou gravar, mas eu preciso passar no barbeiro. Eu falo, ixi, mas não é um prejuízo. Cara, pois é. Então, seja nosso membro, vai lá, do lado do botão de inscrever-se, tem lá, seja membro.
Você sendo membro do nosso canal, você vai contribuir com uma módica quantia de R$14,90. Cara. Não paga metade do corte lateral do ROM. Aqui, ó. Ah, meu, não paga mesmo, cara. Então, se você pode contribuir, acha que a gente traz uma boa informação, uma boa formação profissional para você, você ajuda muito a gente. Se você não pode contribuir dessa forma, a gente entende. E você pode contribuir aumentando a nossa comunidade. Então, se você ainda não segue a gente... Sabia, Ron, que no Spotify, 56% das pessoas que nos ouvem não seguem a gente. Cara, eu não sabia dessa... Pois é, Poxa, cara. Então, pô, segue aí. Segue lá. Dá 5 estrelinhas. Cara, deixa o seu comentário. E é uma pauta excelente pra curtir e mandar pros amigos. É isso aí. Essa pauta aqui é excelente. Manda no grupo da empresa, manda no Teams, manda pro gerente de RH, manda pro CTO. Ajuda a nossa comunidade a crescer, que sem dúvida nenhuma a gente vai continuar produzindo conteúdo gratuito para elevar a sua carreira profissional de tecnologia. Vamos lá que a pauta tá muito boa, eu tô curioso para fazer a primeira pergunta. Cara, eu tô até com medo de passar na segunda-feira no RH, cara. É verdade. Será que eu mando pro RH da minha empresa? Não sei. Vamos lá. Bora! A pergunta que vai nortear a gente nesse episódio como um todo, e que eu acho que a gente vai discutir em cima disso, resumindo, o nosso trabalho vai virar um prompt? Profunda pergunta. Cara, filosófico, hein? Filosófico. Fale mais sobre isso. Você conseguiria resumir o seu trabalho num prompt? Te peguei, Ron, pensa aí. Cara, eu acho que em parte sim. Poderia ajudar, mas não... Não tô falando de você usar a IA como uma ferramenta de trabalho para automatizar um pedaço que você faz. No seu trabalho, o que você faz? Cara, sim, não. Não existe meia grávida, Ron. Ou é sim ou é não, velho? Vou passar então a bola para os especialistas. Por favor. Eu vou puxar a sardinha aqui para a área de pessoas, né? A área de pessoas é uma ciência não exata, bastante abstrata, porque ela envolve comportamento humano, envolve experiências passadas, envolve emoções, como as pessoas lidam com tudo isso. Então, na minha área, o que a gente consegue fazer com o prompt é ajudar na inteligência da informação para você agrupar e criar uma lógica. Mas, resumindo, em RH... eu não conseguiria virar um prompt e resolver os problemas da área, porque é muito mais complexo que isso quando você fala de ser humano. Então, a minha resposta é não. Bom, eu tô do outro lado, sou da área de exatas, mas com certeza um prompt não faria o meu trabalho, não conseguiria. Falando um pouquinho até do que a Carol falou, eu acho que tem muitas coisas envolvidas nisso e, óbvio, a IA e os prompts ajudam muito o nosso trabalho, mas não substituem. E eu acho que esse é a grande magia da coisa. E eu acho que o grande ponto central da discussão é como essas coisas vão convergir, né? Porque a gente está falando de uma coisa que é uma automação e é uma disciplina puramente exata, só que não dá para considerar que quando a gente fala da IA generativa, a gente tem tons ali de comportamentos humanos sintéticos. Sim. Né? Uhum. Que acabam, por exemplo, eu falo sintético porque ela emula o que talvez fosse um comportamento ou uma análise humana, né? E não simplesmente uma inferência estatística. Uhum. O Ron, o que motivou inclusive essa pauta foi um artigo que o Ron compartilhou comigo, da onde que era esse artigo mesmo, Ron? Foi da VCSA. O CSA, isso. Que tinha uma previsão que as áreas de tecnologia e de RH seriam uma mesma área em algum momento. Eu confesso que quando eu olhei eu falei, what? Não, é provocador, né? De fato, eu também vi, eu falei, uma provocação, né? Porque são áreas muito diferentes, né? Mas ao mesmo tempo tem uma importância enorme, né? Eu acho que tem uma coisa muito interessante nisso, que é o seguinte. A gente está pegando, se a gente for pensar na parceria, que é uma coisa que a gente estava falando agora, né? Da área de TI com RH, porque eu acho que é uma parceria estratégica, eu chamaria assim, né? A área de RH, ela tem toda a questão comportamental de desenvolvimento e cultura. A
A área de TI tem toda a questão tecnológica, programação, robótica, IA dentro dela. Então, eu acho que nesse momento elas são inseparáveis. É como se a gente estivesse falando de uma pessoa siamesa. Porque a gente precisa exatamente das duas áreas atuando muito próximas. E até se fala no futuro, né, que na área de tecnologia você vai fazer gestão de IA, né? Como é que fala? De agentes de IA. Isso. Então, são os humanos com a máquina. E aí, qual que eu acho que é o grande desafio? A gente tem falado muito que as pessoas vão perder o emprego. Então, a IA virou uma coisa que ou ela resolve tudo, ou ela acaba com o trabalho das pessoas. E eu acho que a gente precisa dar um passo adiante, que é o seguinte. A gente vai ter que pensar uma empresa que é máquina mais pessoas, que é tecnologia mais comportamento. E aí que tem a grande profundidade da questão da cultura, das lideranças comprarem essa ideia, da gente capacitar as pessoas nesse sentido. Porque enquanto ficar uma coisa desconhecida e a tecnologia ficar de um lado, a área de TI e a RH de outro, a gente não vai conseguir chegar nesse lugar que, para mim, seria o lugar ideal. Vou fazer uma provocação para passar para você complementar, que você tem uma visão parecida com a minha de tecnologia. Eu acho muito legal, Carol, que você falou, que a área de TI e de RH, elas precisam ser inseparáveis em algum nível para que a gente consiga, de fato, se exponencializar para isso, né? Mas quando a gente olha da ótica de TI, do executivo de TI, a gente vê isso com todas as áreas da empresa. Seja com a área comercial, com a área de negócios, com a área, enfim, estratégica, com board. Então, no mundo atual que nós estamos, né, a TI ela virou um building block do negócio. Ela está inseparável por todas as cadeias de valor do negócio. E o que me deixou surpreso com o artigo que o Ron mandou é por que o RH? Porque a TI, de fato, ela tem que ser parceira e tá capacitando e gerando insumo para todas as áreas de negócio. O RH e outras também. E por que o RH? Você tirou as palavras da minha boca, porque a gente já passou, né, em tecnologia por algumas fases. Primeiro, tecnologia era commodity. Então, é só entregar alguma coisa. Depois virou estratégico. E agora eu acho que ela está nessa onda mesmo de se fundir com todas as áreas, né? Porque todo mundo precisa hoje da tecnologia, ela virou estratégico num nível corporativo e em cada área também. Mas até discutindo um pouquinho antes, né, eu acho que o RH tem muito essa questão de estar próximo ao comportamento humano, e a IA, ela emula o comportamento humano. Então, qual é a área que ajudaria mais, né, nesse momento? Talvez, assim, todas precisam, mas isso sim talvez fosse uma sacada de mestre. Parece provocativo. Quando a gente olha, fala, eu também quando recebi, né, falando um pouquinho da pauta, falei, nossa, mas o que tem a ver? Foi exatamente isso. Aí aprofundando mais, falei, não, tem muito a ver, né? E eu acho que, até quando saiu essa matéria, acho que era para impactar, mas faz a gente refletir sobre isso mesmo. Pô, se eu estou emulando um comportamento humano, qual é a melhor área para ser parceira nisso, né? É curioso que eu tenho notado, até comentei com vocês, eu fui em 2 eventos, acho que em julho, agosto, enfim, sobre AI, e nos 2 eventos foi comentado que os projetos só evoluíram quando teve envolvimento do time de RH. Isso me chamou muita atenção, que me parece que já está acontecendo. Sim. Ainda, novamente, acho que em pontos isolados, ainda o RH puxando um pouco essa ideia de humanizar, vamos dizer, essa parte da AI, porque, obviamente, existe um medo, né? Existe um medo nas empresas de que, a AI vai ser implementada, eu vou perder o emprego. Algumas áreas tendem a, vamos colocar entre aspas aqui, a ter esse impacto mais rápido. E aí, obviamente, isso gera uma série de problemas, né? A gente já está vivendo um momento de muito desconforto geopolítico, econômico, do negócio em si, e agora também da questão tecnológica, né? Então, por isso que realmente, a reportagem é provocativa, mas eu também acredito que a área de RH vai fazer um papel importantíssimo nesse retrabalho, né? Nessa reconfiguração das empresas, enfim. Você tem um ponto bom, mas eu acho que são 2 pontos. Eu tenho mais um ponto depois. Porque
Um é a transformação cultural para adoção. Isso. E eu acho que outra é realmente ligada ao desenvolvimento da tecnologia para meio que moldar o comportamento da tecnologia sobre a ótica do comportamento humano. Né? Acho que foi isso que você quis colocar, Sim, né? mas os dois pontos eu acho que é extremamente São super importante. relevantes, Até a gente estava conversando um pouquinho sobre o medo, né? E na minha visão, sempre o medo das pessoas era em relação a perder o emprego. A Carol trouxe vários outros medos, né? Que ela enxerga ali como RH, que faz total sentido nesse processo, né? Eu acho que o RH, fora a transformação de cultura e fora a liderança comprar a ideia da tecnologia, que é uma outra coisa que a gente precisa falar, porque se a liderança não comprar, o RH e a TI, eles não conseguem fazer nada. Eu acho que tem uma questão de desenvolvimento de competências, capacitação, né? Que isso parte muito da área da RH junto com os líderes. E essa questão do medo, para a gente quebrar essas barreiras, a gente precisa fazer movimentos e ações dentro da empresa. Então, às vezes, a gente precisa estabelecer coaching. Às vezes, a gente precisa fazer team building. A gente, às vezes, precisa trazer um treinamento diferente. A gente precisa ventilar as ideias com alguém de fora que traga um pouco sobre inovação. Então, eu acho que o RH, como TI, ele permeia a empresa inteira. Porque todo mundo dentro de uma empresa tem um BP. Todo mundo precisaria ter uma trilha de desenvolvimento. Todo mundo tem a ânsia de se desenvolver. E quem é o grande parceiro do líder é o RH. Então, tentando te responder, é por isso que eu acho que o RH tem um papel central. Porque ele vai conseguir fazer com que entre no trilho a transformação de cultura. Então, por exemplo, a gente estava falando, vamos trazer exemplos reais que eu acho que é legal, né? Estava falando de uma reunião que um dos pilares da empresa era, aqui a gente inova, aqui a gente é muito flexível. O líder da empresa falou, o presidente. Eu fui participar da reunião com um caderninho e cada pessoa que trazia uma ideia, ela era barrada, sem ele perceber. E era um pilar que ele queria muito trabalhar. Então, quando acabou a reunião, obviamente eu tive um momento lá com ele, você percebeu que quando as pessoas tentaram trazer ideias, tentaram flexibilizar o pensamento, elas foram barradas na sua reunião? Ah, não percebi. Falei, então, antes da gente trazer isso com o pilar... Mas por ele, não? Hã? Foram barradas por ele? Por ele e, obviamente... Assessores. Por ele, principalmente, mas por outras pessoas que, obviamente, quem está embaixo é cascata a cultura. Sim, Então, ele fez, os outros também fizeram. Antes da gente trazer esse um pilar como um pilar organizacional, vamos trabalhar um pouco se a liderança acredita nisso, se é assim que ela acha que tem que ser o dia a dia, e aí a gente depois traz esse pilar. Então, o RH, ele tem que ser o guardião para ajudar que a cultura... É o famoso walk the talk, né, gente? O que a gente fala, a gente faz. E aí eu acho que a IA vai ter um lugar que vai agregar valor e gerar algo para o negócio, que é o que a gente estava falando, né? Não, eu acho que faz todo sentido o olhar do RH nesse sentido da adoção e do comportamento do... Como que eu posso dizer? Da cultura organizacional como um todo, né? Eu senti muita falta dessa visão que você colocou, Carol, há uns anos atrás, e algumas empresas ainda estão nessa fase, quando a gente falava muito sobre transformação digital, que foi quando a gente falava que a TI tinha que ser parceira de todas as áreas de negócio, e não só tiradora de pedido, etc., Sim. como commodity, você bem colocou, para que, de fato, os líderes vissem a área de tecnologia como alguém que gerasse capacidade para o negócio. Uhum. E não como uma área que recebesse um pedido e fizesse aquilo que o negócio pedia. Eu acho que a gente está numa segunda transformação digital com a IA. Uhum. E muitas empresas nem passaram pela primeira. Esse é um fato, né? Tem muitas empresas hoje ainda trabalham com waterfall, com tiração de pedido, abertura de ticket, e negócio e tecnologia não sentam numa mesa para falar de solução, né? Então, a gente ainda tem que passar por aquele momento onde a TI tem que saber de negócio e o negócio tem que saber de tecnologia. Porque você, na sua especialidade de negócio, vai poder me dizer o que eu preciso fazer para ter resultado de negócio, e eu vou te falar o que a tecnologia pode contribuir para que eu atinja aquele resultado. Uhum. E eu acho que a IA, ela vai misturar isso tudo. Vai ser uma segunda transformação digital que a gente está passando, e vai ficar muito quebrado esse processo por a transformação digital, que eu estou chamando de primeira, ainda não está na vida das pessoas, né?
Exato. Hoje não é incomum você pegar cards que começam assim, né? Eu como produtos quero que tal coisa seja feita. Não existe isso, né? Porque isso é sim aquela cultura de você ser tirador de pedidos. E isso ainda é muito vivo em muitas empresas. Enquanto isso não quebrar, a gente ainda vai ter essas questões. E aí, um pouco do que a gente falou anteriormente, acho que o medo da tecnologia às vezes cria isso também, né? Então, eu tenho medo que a tecnologia tome o meu lugar, ou eu não sei como lidar com a tecnologia, então vamos voltar ao que a gente conhece, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não barrar a evolução justamente por isso, né? Por medos ou por essa separação de silos, né? O pessoal de tecnologia é de tecnologia, de negócios é de negócios. E por isso que eu acho que a fusão são com todas as áreas mesmo, né? E precisa ser. E eu acho que, arriscando falar bem mais no futuro, acho que não vai existir essa segregação, porque todas as áreas vão ser um pouco tech, né? Um pouco tecnologia. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. E aí tem acho que um outro ponto, o contraponto, né, dessa questão é que com a questão do low code, no code, né? Que até, teve uma gravação semana passada que eu não escutei ainda. Eu também já sofri com isso. Assim, fazer um disclaimer, até porque a gente falou disso um pouco no outro episódio, nada contra o low code, no code para aplicação correta, tá, gente? É isso. Mas não vem resolver o mundo inteiro. Então, era isso que a gente estava falando, porque assim, a gente acaba invalidando, porque se usa para tudo, né? Você vai fazer uma prova de conceito? Ótimo, um negócio rápido para você ver se aquele conceito fez serve. Um crudezinho ali. Fez um crudezinho, perfeito. Mas prova de conceito é para provar conceito, não é para rodar em produção e escalar. É isso. Então, não sou contra, mas cada coisa pro seu fim. Isso. E, gente, você que é account manager de low code, no code, vamos ser mais fair. Os caras vão direto lá nos... Exatamente. Vão resolver todos os problemas da sua vida. Você não vai precisar ter programador, TI. O negócio vai arrastar a caixinha e vai fazer o SAP de novo pra você. Gente, menos. Não, aí você vende isso pra sua área de negócios. Seu CFO, vou fazer um sistema que o cara fica louco. E aí ele quer isso. Ele quer isso. Aí depois que entrega, é só sofrimento. E aí, esse é o problema, né? Exatamente. E aí o ponto... Fechado parênteses do low code. Pode continuar. A questão é que as áreas de negócio que tem, né, sempre aquela... Vamos dizer, aquele atrito básico com a área de tecnologia, falando, agora com no code eu vou resolver tudo, eu não preciso mais de tecnologia. Eu sou um dev. Agora eu tô poderoso. Eu abri com o NetChain, eu tô fazendo todas as integrações, agora esse time do barramento, quero nem saber. Então, ou seja, a gente tá passando por uma mudança enorme, né, em vários sentidos, de novo, e a AI, obviamente, está vindo com uma força avassaladora, né? Então, por isso que, novamente, eu acho que o RH pode ter um papel fundamental nesse trabalho de conectar as pessoas novamente. Inclusive, teve o Renato Grau. Sim. Ele publica um artigo muito bacana falando... Carta de especialista. Recomendo. Link na descrição. Falando um pouco que, cara, a tecnologia, a AI vai proporcionar de novo a questão criativa das pessoas, né? Vai dar tempo para as pessoas pensarem de forma criativa, vai trazer valor de novo às pessoas, né? E não o que está se falando de tirar as pessoas, enfim. Eu li uma coisa muito legal, que a IA, ela é neutra. É o uso dela que pode ser nocivo ou positivo. Eu achei isso muito legal. Sim. Porque a gente, como ser humano, a gente sempre quer atribuir preto e branco, positivo ou negativo. A IA, por si só, ela é IA, ela é uma inteligência. Então, eu acho que essa também é uma postura que o RH precisa ter. Ele que vai drivar, assim, como a empresa vai receber a IA.
Porque se eu mostrar, olha, você é o ser humano, você é o centro da IA. Ela amplia as suas capacidades. E ela pode ser um assistente, que achei uma boa palavra que você usou, mas você vai ter que manter o seu senso crítico, a criatividade, você que puxa a inovação, você que decide se o que ela trouxe realmente faz sentido e você vai trazer para dentro da organização. E aí eu acho que o RH, né, de novo, falando um pouco desses team buildings e essas coisas que eu te falei que são ferramentas, ele tem um papel fundamental em fazer a gente pensar a IA como neutra e a gente decide o uso dela. Porque a gente é ser humano e no fim quem criou a IA foi a gente. Então, eu acho que falta um pouco isso, porque ela ficou uma coisa muito mística. Ela resolve tudo. Mas é o que a gente estava falando agora do low code, no code, né? É ótimo, porque ele se destina. A mesma coisa é a IA. Ela é ótima, fantástica, mas ela precisa ser usada da forma correta. Eu acho que não é, né, nenhuma dessas soluções é a bala de prata para tudo, nem é a única solução para tudo, né? Então, a gente estava até falando um pouco isso, né? Que existem ondas ali que entra no modismo e o pessoal ama determinada tecnologia e depois demoniza porque teve uma expectativa errada nela, né? Geralmente usando errado. Né? Usando errado, exato. Então, isso que a gente precisa tomar cuidado, né? Nem de endeusar e depois nem de demonizar. É ótimo, todas as tecnologias são ótimas porque ela se destina e usada da forma correta, assim como a gente falou. Né? Exatamente. O Gartner tem um framework interessante para definir isso, que é o Hype Cycle, né? Então, a gente tem sempre um pico de expectativas, né? Então, anualmente, o Gartner plota isso pega tecnologias de IA, por exemplo. Aí ele mostra um gráfico que ele é típico, né? Você tem que eles chamam de... Como é o nome da primeira onda? Pico das expectativas, né? Então você vai lá em cima, tá todo mundo achando que vai resolver tudo... E aí isso despenca, que é o vale da desilusão. Fala, vale da desilusão. Não serve pra nada. Não serve pra nada, era tudo hype, não adianta nada. E aí ele volta a crescer mais ou menos na metade do começo e aí ele fica num platô, que é o que eles chamam de platô de produtividade. Então, sempre tem isso, né? E geralmente isso é movido pelo interesse comercial. O cara que vai vender low code, no code, que vai falar com o nosso chefe... Cara, vai falar que você não precisa ter mais nada. Vai resolver. Pega essa área inteira. Isso, resolve tudo aqui. Você morre abraçado comigo, né? Mesma coisa o cara comercial da IA. Vai falar, pô, não, você não precisa resolver mais nada, vai automatizar tudo, etc. Porque tem um interesse comercial por trás. O cara sabe que isso não é verdade, né? E aí a importância de ter bons profissionais de tecnologia que direcionem e faça isso ir para o caminho correto. A gente tem um desafio gigante, eu acho que tanto do ponto de vista de RH quanto de tecnologia, sobre governança sobre isso. É uma coisa muito nova. Né? A gente vê, cara, todo dia alguém me procura falando que quer colocar um negócio que fez no Copilot de produção, cara. E isso está popular, isso está democrático, está na mão de todo mundo. A gente tem que tomar muito cuidado com LGPD, com questões de vazamento de dados, etc. É um desafio que ninguém sabe muito bem como lidar. A gente está meio que pegando as tartaruguinhas fugindo ainda, sabe? E a gente falou um pouco isso também, né? Da importância de se ter os guarda-reis, de cuidar das suas informações, porque hoje todo mundo joga tudo na rede, em todas as IAs que encontram pela vida, distribuindo dados. E muitas vezes isso é um problema para as empresas, muitas vezes a empresa não está nem sabendo que seu funcionário está usando ali, quer fazer um relatório, pôs todas as suas informações ali, né? Isso falando no modo de uso mais simples, né? Então precisa realmente ter uma conscientização, usar isso de uma forma correta. Até quem cria produtos com IA, às vezes está usando de uma forma incorreta, sem cuidar, né, de todas essas questões da governança. E aí, pegando o ponto central, que foi o artigo da Você SA, vocês acham que, dado todos esses desafios que a gente falou, de governança, de adaptabilidade, de cultura, se a gente estiver lá considerando o platô de produtividade do Gartner, já entendemos que a IA não resolve tudo, né? Já desistimos da IA porque os projetos não deram certo. E aí, para aqueles casos que realmente precisa, estamos desenvolvendo com IA, vocês acham que vai fazer sentido, em algum momento, ter um profissional de RH que entende do comportamento humano, que entende de linguagem, de relacionamento, tá do lado de um desenvolvedor para fazer um agente junto, por exemplo? Para mim faz todo sentido. Para mim também. Eu queria aproveitar
e falar sobre o que eu vi do relatório do Fórum Econômico, que eles estavam prevendo o trabalho até 2030, né? Quando faz essa reunião, tem um período de tempo que tem essa previsão. O que me chamou a atenção obviamente que as competências, as 3 principais competências que até 2030 a gente precisa, estão ligadas à área de tecnologia, né? Robótica, IA. Todas as outras competências são soft skills. Eu ia justamente perguntar se são competências técnicas ou as 3 primeiras são técnicas e o resto soft skill. Né? Então, essas que eu falei para vocês, né? Essa questão de senso crítico, criatividade, capacidade de colaboração. E esse é o grande gap que a gente vai ter no mundo. Porque se a gente não tiver essa parte, você pode ser um excelente técnico. Estou desfazendo os técnicos, gente, a gente precisa de vocês. Mas as competências humanas é que dão a base para todos esses processos de evolução da tecnologia. Uma das coisas que eu mais gosto de falar é o seguinte: quanto mais tecnológico a gente fica, mais humano a gente precisa ficar. Porque a tecnologia por si só, ela não para de pé. A gente precisa estar aqui nesse podcast, dividindo. A gente tem que fazer críticas em relação à tecnologia para ela evoluir. E isso são competências humanas. Então, isso que você está falando para mim, de novo, voltar no ser siamês que eu falei, que é uma imagem boa. Eu acho que até a própria pessoa de RH, não necessariamente ela vai precisar ser a grande programadora, mas ela vai ter que ganhar profundidade. Porque nesse momento, jogando uma pimenta, a área de RH vai ter que se reinventar. Porque ela não pode achar que uma planilha de Excel vai resolver a questão da IA e aí ela vai conseguir fazer uma transformação cultural. Ela tem que comprar essa ideia, ela tem que usar, ela tem que se capacitar. E aí ela está pronta para disseminar isso dentro da organização. Então, eu acho que você está falando, faz muito sentido, e aí voltando um pouco TI e RH, eu acho que tem um pouco disso, que é misturar as competências, porque TI também precisa começar a imaginar com mais profundidade quais são as competências que também estruturam para que a IA tenha continuidade dentro da organização, visto que a gente vê, né, nessa organização que ela gera valor. Sabe o que eu acho curioso, Carol? Quando você me fala que a gente está falando de senso crítico, criatividade, colaboração em grupo, como competência para 2030, cara, a IA não trouxe nada disso. Isso devia ser pré-requisito desde 1990. Com certeza. Exato. Não é? Exatamente. E isso, eu acho que o novo contexto que a gente tem está evidenciando mais essa necessidade no profissional de tecnologia. Porque antes você podia ter aquele programador que fica não na dava casa, bom dia. no cantinho dele ali. Isso. Você passava a pizza por debaixo da porta, senão ele mordia alguém, né? E ele ficava lá. Mas acho que não só a IA, mas o contexto da tecnologia cada vez mais presente nas cadeias de valor da companhia, mais presente no resultado da companhia, faz com que a gente tenha que exigir profissionais mais globais, né? né? Vamos pensar. E engajados, né? E a gente comentava um pouco sobre isso, até sobre a questão do home office, né? Versus o presencial, porque tem essa tendência, né? O pessoal de tecnologia tende a ir mais para o home office. Mas quando a gente olha TI como um papel estratégico, é importante também que tenha essa interação, né? Então, claro. É o que a gente comentou bastante. TI parou de ser um commodity já faz muito tempo. Ele já se tornou estratégico e agora cada vez mais. Então, precisa ter essa interação mesmo entre mas isso assim, mas é engraçado que a gente... Quando a gente olha a foto real, ainda está distante isso, né? Porque ainda... Quando a gente vê o cara que está fazendo um código lá, mas pergunta, cara, você sabe para que serve esse código? O cara não tem noção. Que aquele código vai para uma aplicação que vai para venda, que vai fazer... Ele não tem, ele só... Cara, só recebi esse job aqui no meu... Enfim... No Gira. Chegou esse card no Gira. Esse card aqui, com um pedacinho, é isso mesmo. Então tá, o que eu vejo na prática é que tá muito distante isso, né? E ao mesmo tempo, de novo, o RH... como o RH consegue... deixar isso mais próximo, porque ainda eu vejo que ainda tem uma distância enorme. Mas esse é o ponto que eu falei, Ron. As empresas ainda não passaram pela primeira transformação. Porque isso é pré-requisito da primeira transformação digital. O cara que está desenvolvendo saber o que está fazendo. E a gente está falando da segunda revolução digital e as empresas não se transformaram ainda, cara. Como a mesma coisa que ainda vejo ainda, que você comentou, Adriana, mas ainda na prática eu vejo muito ainda a área de tecnologia como custo.
O cara, em muitas empresas ainda olha... Mas o RH é igual, gente. Mas se ele Isso olhar, a gente é irmão, viu? Mas se eles olharem igual. como custo, é isso que vai acontecer. Você vai continuar alimentando essa cultura e você vai ter essa divisão organizacional. Eu acho que as empresas que têm essa visão, que olha tecnologia, segurança e outras áreas que são muito estratégicas hoje como custo, você ainda vai continuar alimentando isso e arrastar um modelo ali ultrapassado e que não evolui por muito tempo, né? Então, é muito essa questão cultural. E aí a cultura, em alguns momentos, vem top-down mesmo, né? Se não mudar em cima, embaixo não muda, né? Exatamente. E aí o RH tem um papel Fundamental. crucial, Gente, mas olha só quanta similaridade. O RH ainda é muito custo em muitas empresas, outra similaridade. Então, havendo uma pesquisa da Associação Brasileira de RH. 70% do tempo, neste momento, da maior parte dos RHs, é operacional. 30% estratégico. Aí eu trago a IA para fazer uma transformação cultural que é estratégica. Então, olha só o desencaixe. Como você está falando, né? Não passamos pela transformação da tecnologia e a área de RH não passou ainda pela transformação de ser uma área relevante e realmente estratégica, sendo que ela é. Porque o ativo principal da empresa são as pessoas. E a gente ainda está falando de áreas de RH que são DPs, ou que fazem coisas extremamente operacionais. Então, eu acho que é o seguinte, vou pegar o seu gancho. A gente está muito longe de conseguir fazer essa engrenagem funcionar do jeito que ela precisa. E aí, o que me preocupa? A tecnologia avança muito rápido agora. E você não segura ela, você não fecha a porta e fala, não avança. Então, a tecnologia vai avançar. A área de RH ainda está nesse momento, obviamente, salvo exceções de pessoas que conseguem acessar a estratégia e fazer isso acontecer. Como é que a gente resolve esse gap? Porque é grande. A gente tem um ponto interessante que você colocou, Carol. Todas as empresas no mundo hoje dependem de pessoas de tecnologia. Então, não dá para ter uma empresa sem TI e sem RH. Exatamente. Né? Eu achei até um pouco injusto agora pela sua colocação, porque tem um artigo do Gartner também. Estou citando muito o Gartner hoje. Acho que eles tinham patrocinar, gente. Me patrocina. Abraço, pessoal do Gartner. Vamos trocar uma ideia. Mas que, acho que uns 5 anos atrás, eles falaram que toda grande empresa atualmente não deveria ser considerada uma empresa de nicho, mas uma empresa de tecnologia que produz para nicho. Porque elas estão calcadas em empresas de tecnologia. Que interessante. Mas no fim, todas as empresas também são de pessoas. Né? Então são os dois grandes pilares. Não importa se você é da área médica, da área de saúde, da área de finanças, você depende de tecnologia de pessoas. Né? E isso tem que convergir de alguma forma. Porque são os dois grandes ativos que nós temos hoje. Né, os dois grandes recursos, por isso o nome recursos humanos, eu acredito. E isso vai ter que ter uma convergência de alguma forma, né? E um protagonismo, porque todas as áreas contratam, todas as áreas treinam, todas as áreas recrutam, todas as áreas capacitam, né? E todas as áreas também dependem de tecnologia, né? E quando você tem uma descongruência, como a gente citou antes, de empresas que ainda não passaram nem pelo processo de transformação digital para ter uma simbiose entre negócio e tecnologia, vem um trem desgovernado chamado inteligência artificial passando no meio dessa empresa, é o cenário do caos. Exato. Né? E o que vai acontecer, Ron? Eu não sei. É uma boa pergunta, cara, porque... na prática dá até pra gente especular o que já está acontecendo, né? Vindo top-down, cara, vamos fazer um projeto de AI, o cara, né, o C-Level e tal, vamos fazer um projeto de AI porque tem que fazer. Porque o meu concorrente fez, eu preciso fazer. Porque todo mundo tem. Porque como eu não tenho. Como eu não tenho. Não, e dá pra entender, gente, assim, a gente coloca isso de uma forma muito crítica. De o cara, eu quero ter AI também porque tá na moda. É um pouco disso também, mas... tá todo mundo falando que a AI vai dar uma produtividade absurda. O cara não sabe o que a AI pode fazer. Ele, lá de cima, ele não tem domínio dos processos, do tático, etc.
ele vai descer a informação, ver aí como que a AI consegue otimizar nosso Às vezes não enxerga os riscos também, senão esse é um outro problema que a gente vai ter com certeza no futuro, muitas empresas usando de uma forma inadequada e os riscos vão aparecer, não tenho dúvida. Inclusive... Aliás, se você quer investir na sua carreira... Pensa em contenção de riscos de AI para aqui 2, 3 anos, porque, meu amigo... Vai ser um nicho enorme. E tem aqui um risco, né, que eu tenho uma preocupação muito grande, que é com as pessoas que estão ingressando no mundo corporativo. A gente está falando de estagiário, trainee, júnior. Porque a AI, ela tem uma capacidade de acelerar, né, algum conhecimento que você não tenha e você fazer uma tarefa de uma forma mais rápida, mesmo que você não entregue ela com tanta perfeição. Carol, você tirou a pergunta do meu bolso. Então vai lá, pergunta você, depois eu continuo. Tava segurando aqui. Você que está aí escutando esse episódio bacana e quer levar toda essa tecnologia, essas novidades para sua empresa e não sabe como, chama o time da VMBers. A gente pode ajudar vocês com desenvolvimento de software, com arquitetura de soluções, a entender os problemas que vocês estão vivendo e sair do outro lado com uma solução bem bacana. E se você está escutando o podcast para aprender coisas novas, faz o seguinte, manda um e-mail para a gente no peoplecare@vmbers.io e você pode fazer parte também do nosso grupo de talentos. Valeu! Agora o time do Relações Públicas vai gostar mais de mim. A barreira de entrada para o mundo de tecnologia. E aí falando especificamente sobre o potencial que a gente está tendo de IA no desenvolvimento. De assistente de código, de desenvolvimento, etc. A IA na mão de um dev sênior, ele produz por um sênior e meio. Imagino. Talvez até 2. Porque o cara vai lá, ele tem senso crítico, ele sabe o que tem que fazer, ele não perde tempo com o básico. Ele passa para IA e ele sabe o que está fazendo. Um dev júnior com IA, ele faz besteira por 2 dev júnior. Exponencia o erro. Né? Então a barreira de entrada vai ficar muito mais difícil. Como é que a gente vai capacitar esses caras novos com a IA? Porque a gente aprende com erro, gente. Sim. Eu não nasci um programador que já botava código em produção. Eu fiz muita besteira. Todo mundo que desenvolve fez muita besteira até ser um cara sênior, ser um arquiteto, etc. Sem esse direito ao erro, como é que a gente vai fazer com essa juventude, gente? E eu vou te falar uma coisa. O que sustenta o hard skill é o soft skill. Porque assim, se eu tenho que estudar mais e aprender mais, eu preciso ter que capacidade? Persistência. Sou uma pessoa flexível para entender que às vezes eu vou errar, que não vai dar certo. Então, para mim, a grande questão, por isso que esse relatório do Fórum Mundial, para mim faz todo sentido, a gente está vendo uma geração que tem cada vez menos essa capacidade de profundidade no soft skill. E aí, eu acho que realmente é trabalhar questões que nas empresas antigamente era mal vista, que é a inteligência emocional. Sabe essas questões mais humanas, mais profundas? Durante muito tempo a gente ignorou isso no mundo corporativo. Né? E eu acho que, por isso que agora, por exemplo, tem redes de psicólogos atendendo nas empresas. O coaching está sendo usado como uma ferramenta de desenvolvimento, fala. Só fazer, acho que um parênteses, talvez... Isso talvez esteja crescendo, mas ainda são poucas empresas, eu imagino. São poucas, né? Mas eu estou aqui tentando imaginar um pouco o futuro, como a gente chega lá, entendeu? E eu acho que isso é uma transformação da sociedade, do governo, das empresas. E eu acho que não dá mais para a gente imaginar um mundo que isso está na empresa, isso está na escola, isso tá... Não, gente, está na mão de todos nós. Porque o que acontece na empresa é o reflexo da sociedade. Né? Mas eu acho que também tem influenciado bastante no desenvolvimento do hard skill, né? Porque você fica mais acomodado. É isso aí. Então, você espera que uma inteligência artificial resolva o seu problema, né? Só que, assim, ela vai exponenciar o que você faz, como você disse. Então, você vai colocar seu conhecimento, ela vai te devolver. Agora, se você não tem um conhecimento para colocar, é você ficar batendo na parede e andando ali naquilo, né? Só que como que você vai se desenvolver se você não aprendeu a aprender? Você aprendeu a colocar um prompt que ainda não é bem feito, porque você não tem o conhecimento, e esperar um resultado. Então, você vai ficar insistindo, esperando um resultado que não vai vir, né? Exato. Hoje, um cara sênior, ele usa
a IA com maestria porque ele tem todo um repertório que ele aprendeu sem a IA. Então ele sabe o caminho. Isso aí. Então ele pega aquilo que ele bateu a cabeça, que ele já sabe onde pode dar problema, ele já instrumentaliza a IA para fazer aquilo que ele quer que ele faça, e ela vai fazer bem, porque ele orientou bem a IA. Essa nova geração não vai passar por isso, cara. Sabe? Você não vai ter um sênior que tomou pau em produção, que apanhou com o próprio erro, que virou madrugada resolvendo bug. Debugando aquele negócio por Exato. horas, né? Exato. E é isso que faz ele usar bem a IA, porque ele já sabe, exponencializa aquela sabedoria que ele já tem por ter passado por tempos sombrios na vida dele, né? E esse cara novo, ele não vai passar por isso. E aí? Né? Isso chega quase numa filosofia que alguns futuristas colocam, que a IA ela pode potencializar a cópia da cópia, né? E a gente pode ter cada vez mais dados sendo gerados por IA e conhecimento que é gerado da cópia, da cópia, da cópia, e se o humano não gerar novas informações, a IA simplesmente ela vira uma câmara de eco, né? E, enfim, infinita, né? Que Infinita. acho que é o grande medo da gente pensar isso no mundo Exatamente. infinito, né? E aí, para fazer um gancho para vocês complementarem, um ponto que me chamou a atenção da sua observação, Carol, é sobre o comportamento da nova geração. E aí eu queria fazer um contraponto, que eu achei curioso. Eu acho que nós da geração millennial, eu acho que a gente tinha um pouco disso de... Eu não preciso ter soft skill. Eu sou um cara muito bom de tecnologia, eu vou sentar aqui, vou codar, e eu não preciso dar bom dia pra ninguém. Ou eu sou o líder, eu sou o legalzão, sou amigo de todo mundo, não preciso aprender a programar. Eu acho que isso era muito intrínseco da nossa geração. Eu acho que a geração Z tem uma fagulha de humanidade. Que bom. Eu acho que... E isso, inclusive, tem tido um conflito de geração, principalmente de tecnologia, né? Sim. Bastante. Eles ligam mais para qualidade de vida, para... propósito e etc. Mas às vezes até um choque dentro das equipes. Não sei se você já Sim, sentiu isso, sem de dúvida. olhar e essa nossa geração dá uma desdenhada na nova geração, e a nova geração falar, não é isso que eu quero ser na não, vida. cara, né? eu não quero. Eu dei o meu horário, eu vou embora, que eu vou cuidar do meu cachorro, sabe? E eu acho que a gente tem uma fagulha de humanidade e soft skill nessa nova geração. E talvez até como ponto negativo, um pouco de desdém do hard skill também. Né? Que era muito forte na geração do milênio. A questão de você ser especialista, ser um bem formado, etc. E aí, devolvendo para vocês, como é que a gente pega essa geração que tem essa nova característica de talvez ter um viés um pouco mais humano e não atento ao hard skill, com um ambiente onde ele vai se desenvolver mal, porque ele não vai passar por tempos sombrios como a gente passou, ele não vai pegar uma crise em produção de madrugada, ele não vai desenvolver o código que ele vai ter que abrir a documentação da linguagem para saber ali, para poder ficar cascudo e poder usar a IA. Ele vai ter a IA como facilitador o tempo todo. Como é que a gente vai cuidar dessa galera? Pergunta do milhão. Quem souber a resposta, monta uma startup e fica rico. Manda pra gente aqui. Olha, eu acho que é um assunto muito complexo, porque vou trazer um pouco de dado, né? É a primeira vez que a gente vai ter 4 gerações coexistindo dentro do mundo corporativo, né? E isso gera muito conflito, porque, claro, são visões de mundo diferentes, experiências, criação dos pais, né? Porque cada geração criou os filhos de um jeito. Então a gente jogou tudo isso no mesmo caldeirão. Aí a gente pegou a tecnologia, avançou, jogou dentro do caldeirão. E a gente ainda tem um formato de mundo corporativo que nunca está acabado, porque o corporativo sempre está caminhando para um novo formato. Então, como que a gente resolve isso? Eu não tenho uma resposta, mas estou tentando aqui pensar um pouco, né? Eu acho que parte do princípio humano básico, empatia. Então, assim, uma das coisas que eu mais tenho feito nas organizações hoje em dia, gente, não é ir pro mais complexo, é ir pro back to basics. Eu acho que isso ajuda muito em momentos que a coisa escala e que fica muito complexo, né?
Então, eu acho que uma das formas é a gente ter um entendimento, tá? Então, a gente tem a geração lá que tem 60 anos, aí tem uma geração um pouco abaixo, aí tem dos 40 aos 35, 30 e uma abaixo. Como é que a gente cria pontes entre essas gerações? Então, a partir de muito diálogo, a partir da gente ser criativo, porque se a gente ficar implementando tudo que a gente fez no passado para desenvolver pessoas, copy-paste, a gente continua com um buraco gigante. Então, estou tentando assim, talvez o como a gente não tem, porque a gente vai ter que viver um pouco mais dentro disso. Mas eu acho que é se abrir para as coisas básicas humanas e também criar novas soluções de desenvolvimento. Então, uma coisa que eu vi muito legal é a teoria da gente ter marketplace dentro das empresas, que são os talentos, os projetos, e a gente aí ajudar a fazer esse cruzamento e depois o líder. E então, as pessoas estariam talvez no futuro, não exatamente em cargos, mas em nuvens e fluindo um pouco mais dentro da organização. Eu acho que isso ajuda muito. Porque como você falou, né? A gente tem essa geração Z, que ela pode ser boa para algumas coisas, e a gente tem o gestor dela que é para outras, e a gente pode cruzar essas pessoas nos projetos. Então, eu estou tentando aqui ser criativa. Porque eu acho que as soluções antigas, elas não vão resolver o mundo daqui a 5, 10 anos. Então, eu iria mais ou menos por esse pensamento. Né? Mas eu acho que ainda falta muita maturidade. Eu acho que ainda falta muita maturidade das empresas para chegar em um modelo desse, Com certeza. Estou aqui sendo inovativa, né? Pensando... Não, é ótimo, mas é isso, né? Quando a gente olha que a gente ainda tem alguns problemas antigos, eu acho que esse sim é um grande desafio. E não só juntar essas gerações, mas eu acho que skills diferentes, soft skills diferentes, e a gente ter uma equipe assim tão diversa e que trabalhe bem juntos, né? Eu passei um pouco por isso, né? Trazendo minha experiência, eu fui programadora por muitos anos, e quando eu entrei para gestão, para mim foi um suplício. Eu achava que eu estava muito burra, porque se eu não programasse, ou então me metia em todas as tarefas dos meus programadores, né? Então, até entender o quanto que era importante essa questão do soft skill foi uma tarefa árdua, mas é bem o que você falou, talvez muito diálogo, alguns treinamentos, mas a cultura da empresa também ajudar nisso, né? Essa evolução das empresas ajudarem nisso. Acho que pode ir mudando ali, moldando, e a mudança mesmo geracional, né? E trazendo essas trocas. Eu ia fazer só uma observação. Até não muito tempo atrás, o dev senior, ele estava quase no ostracismo, né? Porque a galera nova vindo com as tecnologias novas, com as linguagens novas, e a galera nova, puta, o cara desenvolve rápido, e o cara que conhece Java, sei lá, COBOL, puta, esse cara, puta, o cara não consegue acompanhar e tal, e agora com a AI isso se inverteu, né? Porque é o que você falou, o senior, ele sabe usar a favor a tecnologia, e porque tem contexto, tem, obviamente, a visão crítica, e o júnior, quer dizer, a galera nova não está conseguindo extrair o melhor. Né? Sim. Então, curioso essa inversão, né? E tem duas categorias de senior, né? Tem o senior, de fato, que é um cara senior, sábio, e tem o dinossauro. Bom, verdade. Né? O dinossauro, ele não quer saber da IA. Ele acha que o código bom é o dele. Você tem razão. Não, e tem até o bracinho curto, né? Porque ele vai fazer só aquilo. É bem dinossauro exatamente. mesmo. Você tem razão. É o Tiranossauro Rex. Exato. O cara que tem uma senioridade de fato de usar a tecnologia a seu favor, abraçar as coisas novas e potencializar aquilo, esse cara tá voando com a IA, né? Mas eu conheço um cara muito bom, amigo meu, da categoria dinossauro, que tá, não, cara, código bom é o que eu faço. Fala, tá bom, então ficar apertando tecla por tecla essa sua vida, velho, você vai perder produtividade, né? Então tem essas duas, essas duas categorias. Tem razão. E esse cara dinossauro, ele vai se perder tanto quanto o júnior que não sabe usar a ferramenta. O problema do júnior é que ele não consegue avaliar o erro da IA. Então ele erra 2 vezes mais. Né? Então você exponencializa o erro do cara. Né? Então, mas de boa fé, o cara não sabe. Né? Então é uma equação difícil para a gente resolver. Né? Porque ele vai entrar numa realidade de desenvolvimento que talvez, e aí entra o papel da cultura, Carol, como você colocou, talvez a gente vai ter que
passar por uma reciclagem do mercado de tecnologia, porque até pouco tempo atrás, com a Selic a 2%, 3 anos atrás, era uma briga para contratar no tapa programador. O cara era júnior numa empresa, ficava 3 meses, ele era contratado como pleno. É verdade. Exato. E aí Era uma guerra mesmo. Era uma guerra. E aí esse pessoal se acostumou a não se preparar, a não se capacitar. Talvez a gente vai ter que passar por uma reciclagem. O cara que está entrando como júnior, ele vai ter que ficar olhando muita gente, vai ter que entender como funciona. Porque ele não vai ter mais o direito do erro, como a gente passou por isso, sabe, sem IA. Eu acho que talvez a gente, desculpa te cortar, mas a gente tem que fazer uma nova trilha de carreira para as pessoas de tecnologia. Mas sabe um outro ponto também que você falando agora me trouxe? Como que você, quando era júnior, como que você aprendia e melhorava? Quando você não sabia, você procurava o sênior. Sim. Agora as interações humanas diminuíram muito. Quando eu não sei, eu vou perguntar para a IA. Mas aí eu não sei perguntar. A IA me responde uma coisa que não era o que eu esperava. E mas eu não vou procurar o sênior porque eu acho que tá certo. Exatamente. E aí eu tô num ponto em que eu não sei perguntar, não sei avaliar a resposta. E não vou buscar ajuda porque eu não sei. E aí eu acho que perguntei e não sei avaliar a resposta, aprendi errado. Cara, isso vira um ciclo eterno. Terrível. De novo. E perigoso, né? Infinito. E perigosíssimo. Perigosíssimo. Perigoso. Porque se esse menino vai, por um acaso, ele vai e tá fazendo uma atividade, vai lá e executa. Putz, não, cara, e a própria operação de tecnologia passa por modificação. Porque o júnior, ele era IA do sênior. Tá aqui, ó. Faz essa classe aqui pro tio, vem cá. Deixa eu ver se tá isso, certo. Faz aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, com isso aqui, vai ter esse parâmetro, vai ter que ter esse. Beleza? Aí ele volta e você olha se tá certo. Não, beleza. Então era quase uma IA assíncrona, o júnior. E ele aprendia assim. Agora você não precisa mais desse cara, agora você manda o ChatGPT fazer, entendeu? Como é que esse cara vai se desenvolver, gente? Isso é muito preocupante. E esse é um dos riscos da IA, né? O isolamento. Porque, obviamente, como eu não acesso o sênior, estou na minha casa, estou perguntando para a IA e eu fico nesse ciclo. Me isolo. Tem muito caso de burnout de gente que está nesse momento. Agora, atual. Eu estava vendo um levantamento. Esse é um dos grandes riscos da IA. Então, de novo. Só um parênteses também. Isso é uma outra coisa também que você comentou. Que nem toda empresa ainda leva o burnout como algo de fato sério. Acha que é o cara, ainda leva como um... Enfim, não leva a sério como deveria de fato levar, isso. Que é uma doença, né? Eu acho que a pandemia transformou algumas coisas. De forma muito real no RH e na liderança. E uma delas é que existem doenças emocionais. E que se a pessoa carregar isso para dentro da organização, ela deixa outras pessoas doentes. E ela talvez corre o risco de chegar no limite, e aí o limite a gente não quer, né, que a pessoa chegue nesse lugar. E isso é uma das coisas que nesse momento de IA também me preocupa muito, né? Porque quando você traz a tecnologia e você acha que ela é a sua melhor amiga e só ela existe, você se isola, e uma das coisas que mais fazem mal para o ser humano é isolamento, é solidão. A gente lida muito mal. A gente quer pertencer, a gente quer fazer parte, a gente quer contribuir. São noções humanas de qualquer pessoa que nasce no planeta Terra. Então, eu acho que isso é uma das coisas muito sérias do risco da IA. Né? Como é que a gente protege as pessoas, ou seja, que elas amplifiquem as suas habilidades, que elas façam o trabalho mais rápido, de forma efetiva. Mas, ao mesmo tempo, a gente não perca a conexão com o que a gente tem de mais humano e mais bonito, que é o que transforma, que é o que faz a gente ser produtivo, que é o que gera o sucesso. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. E a área de RH e os líderes têm um papel fundamental nisso. Porque se elas acharem que essa batata quente é de outra pessoa, a coisa não vai funcionar. Então, mas aí entra numa outra questão, que é o conflito que a gente tem ouvido frequentemente, né? Que as empresas estão tentando trazer o pessoal para, né, sei lá, o retorno, híbrido, né? E tal, e principalmente o time de tecnologia é o time mais resistente para retornar, né? Fazer um adendo para passar para vocês. Isso fala muito com a preparação das lideranças que a gente tem de tecnologia. E o ponto que você colocou do seu início de carreira explicita muito isso, né? As pessoas em tecnologia geralmente são avaliadas somente pelo hard skill.
Então o cara é o melhor programador, ele vai ser o chefe dos programadores. É verdade. Esse cara, ele não tem ideia de como liderar, ele é abandonado na liderança, não sabe, não tem uma capacitação, algumas vezes não tem nem personalidade compatível com isso. E aí não é raro você ver empresas com chefes terríveis, que é um ótimo técnico, mas é um péssimo líder, né? E mesmo aqueles que têm aptidão para isso, que foi o seu caso, tem que lidar com isso sozinhos, né? Até entender que de fato o papel mudou, né? Isso, acho que o RH na área de tecnologia falha muito nesse sentido. Em critérios de avaliação, promoção e gestão de pessoas, e o que a gente chama de carreira em Y, que eu tenho algumas restrições em relação a isso, mas que é um modelo que resolve em algumas situações, né? Mas como criar bons líderes de tecnologia, né? Como entender o que é soft skill e hard skill, né? Você sabe que é uma coisa que eu sou totalmente contra, é exatamente isso que você falou, né? Às vezes o seu melhor técnico vira um líder de equipe. Ele não tem nenhuma aptidão para isso. E aí você perde o seu melhor técnico e ganha um péssimo líder, que acaba com a sua equipe inteira, né? Então, acho que o papel do RH é fundamental nisso. Inclusive, às vezes, para nortear quem está direcionando essa pessoa para uma liderança, né? E liderança de tecnologia é bem complexo, porque a pessoa precisa ter essa questão humana, mas precisa ser técnico, porque se não tem um técnico que vai aceitar ser liderado por uma pessoa que não tem os conhecimentos, isso, né? que é uma área que lida com muito ego. Muito. Né? Muito ego, só especialista, só geniozinho. Então, tem que ter um traquejo muito bom, também tem que ser técnico, porque senão aí você tem um outro conflito, como você falou, né? Às vezes você pega um cara que é um líder maravilhoso, o cara é um chefe muito bom lá na área de negócio. Bota para lidar uma área de tecnologia, o cara não tem recebimento nenhum, não tem critério, não tem como tomar decisão, né? É um ajuste fino, né? E a equipe sabota, porque eu já coloquei gestores, né? Trouxe gestores muito bons de mercado que tinha essa questão de negócio muito forte, chegou na equipe, ele não era tão bom tecnicamente, não teve jeito, a equipe não aceita, eles não aceitam ser liderados porque tem na cabeça deles menos conhecimento, embora não seja menos conhecimento, são outros conhecimentos, né? Mas não funciona. E aí veja, você não pode colocar o melhor técnico, porque talvez ele não é o melhor líder, mas a equipe técnica não aceita um cara pior técnico do que ele para ser líder. Cara, é uma orquestra, né? Eu acho que um dos grandes erros que a gente precisa rever, né, quando a gente pensa em desenvolvimento na área de RH, é que as áreas são distintas na forma de desenvolver. Então, você está na área de finanças, é um jeito, o marketing é outro. Claro que tem coisas em comum. E eu acho, assim, eu vou arriscar dizer que a gente não acertou a mão para o desenvolvimento de tecnologia ainda. E eu acho que tem que ser uma coisa muito particular mesmo. Né? Eu concordo. Eu acho que quando eu me desenvolvi muito por vontade própria, óbvio que eu tenho bastante para desenvolver e acho que isso é eterno. Mas assim, eu tive muita vontade e curiosidade de ir atrás dessa parte do soft skill, porque eu sentia que eu não tinha mesmo, eu não tinha toda essa empatia que precisava. Às vezes eu não conseguia me colocar no lugar do outro. Então, todas essas questões que, assim, eu não fui treinada para fazer. Eu fui treinada para ser uma boa técnica e para saber programar bem e para funcionar. Então, quando eu mudei para essa posição e que eu olhei ali, a primeira sensação foi, eu não quero isso para mim. Eu voltei para minha superintendente na época, eu falei, me volta porque eu não quero fazer isso. Ela, não, tenta mais um pouco. Eu falei, eu odeio, não é isso que eu quero fazer. E aí eu fui, no tentar mais um pouco, eu comecei me aprofundando nisso. Mas foi muito sozinho. Se o RH tivesse me dado esse apoio, ou dado o apoio para os outros, assim, vários outros líderes, né, conseguiriam se desenvolver nesse rumo. Gente, eu vou apimentar mais aqui. Quando a gente pensa no conselho das empresas, até pouco tempo atrás, os conselheiros eram financeiros ou advogados, tá? Pauta de pessoas de TI e os CTOs, né? Tanto o RH quanto... A gente não estava sentado no conselho. O que isso reflete? É que a gente não era estratégico, tá? E estratégico é você mapear risco, é você ver financeiramente. Então,
O que acontece agora nas organizações, que eu acho que é um desencaixe, que tem a ver com isso, no fim, vai impactar na carreira das pessoas. Quando eu não trato algo como estratégico, eu não dou prioridade. Tanto que quando eu fiz o curso de conselho, uma das coisas que mais falaram para mim é: seja ousada. Quando você for se vender, quando você for falar dentro de uma empresa, você quer ser conselheira, mostra a importância da pauta de pessoas. Porque a gente vai ter que abrir esse espaço dentro das organizações. Aí a gente vai. Então aí agora a gente chega aqui no futuro, né? E no futuro, a tecnologia e o RH viraram os alicerces da transformação. Só que a gente ainda não está sentado no conselho dessa forma. E aí a agenda do CEO, por mais que ela entenda que sim, tem outras coisas que na pilha, ele coloca lá em cima. Para mim, essa é a realidade. Aí quando a gente cascateia para baixo, que é como a gente vai usar o nosso budget para desenvolver a área de TI. Vamos criar uma coisa. Não tem esse tempo, não tem esse dinheiro. Então, eu não estou querendo desculpar, mas eu acho que a perspectiva do corporativo ela precisa evoluir, porque as pautas mudaram, a agenda precisa ser renovada. E as áreas que a gente está falando aqui, elas precisam entrar de forma estratégica. Antes se falava que uma pessoa de RH jamais poderia sentar na cadeira de um presidente. Hoje em dia isso já acontece. Mesma coisa com uma pessoa de tecnologia. No passado, isso era uma coisa que não existia. Era alguém de marketing comercial ou um financeiro que sentava na cadeira do presidente. Então, o que eu acho é o seguinte, é muito legal o que a gente está falando, porque essa transformação vai ter que acontecer, porque a gente vai ser atropelado por ela. Não vai ter como. E aí talvez a gente sente num podcast daqui a 10 anos e a gente vai estar falando, puxa vida, como essas pautas entraram e como a gente passou a desenvolver as pessoas e realmente transformar o... Eu acredito muito nisso, tá? E eu não acho que é só porque a gente vai ser bonzinho. Sabe assim, vamos incluir o RHT. É porque vai ser necessário. Não vai ter outra saída. E acho que vai ser interessante você ter no teu time uma pessoa e um agente que vão ter que interagir, né? Você vai ter... Como é que vai ser essa interação? Exatamente. Né? Vai ser curioso isso. Eu acho que o bichinho agente é mais fácil de lidar do que o bichinho humano. Não tenho dúvida. Certamente. Então acho que vai ser um pouco mais tranquilo lidar com o bichinho agente. O bichinho humano ele é mais difícil, né? E o ponto que você colocou, ele é uma lição para as duas áreas, eu acho. A gente passou muito tempo tratando as áreas de RH e de tecnologia como áreas meramente operacionais e não estratégicas. E eu acho que a gente ficou muito tempo também num comodismo de lidar só com os nossos hard skills, com nossa função de tecnologia. Eu acho que a gente tem muito gerente de tecnologia que se interessa muito pouco ainda por estratégia de negócio, para falar de business, etc. E eu acho que a gente vai ter que os dois lados se flexionar e se tocar em algum ponto, né? Eu gosto muito de falar disso porque eu sempre gostei de negócio. Então, eu acho que eu acabei caindo na área de arquitetura justamente por causa disso, porque eu sempre gostei de entender problemas de negócio e resolver com tecnologia. Mas eu entendo quem não quer saber disso, né? Só que eu acho que não cabe mais no momento que a gente está, né? Não tem como você não discutir mais negócio, porque a tecnologia ela vai se tornar cada vez mais abstrata, né? Seja com a IA, seja com frameworks, seja com o uso de nuvem, etc. A gente vai tratar cada vez mais isso no nível tático e estratégico, né? O cara que programava em Assembler, esse cara não existe mais. Hoje a gente tem um cara que programa em COBOL e vai ter e a tecnologia ela vai virar essa fundação tecnológica do hard skill bruto, ela acaba sendo commodity. Essa sim vai ser commodity. Sim, porque se você não entende o negócio, você vira um tradutor. Exato. Mas para traduzir, ou a IA faz para você, agora né? A IA faz traduzir pra você. O que você está escrevendo sem lógica ou sem entender o negócio, ela traduz o código, né? Então, essa é a importância mesmo. Não tem como a gente negar hoje. E você tratar a tecnologia dessa forma, você vira commodity mesmo, exatamente. Total. Você está se colocando no papel de commodity. E isso vai estar ultrapassado. Isso, se já não está ultrapassado, vai ficar ultrapassado, né? Eu acho que já poucos sobrevivem já desse poucos modo. Sobrevivem, exatamente. Mas a gente sabe que sempre tem, sempre né? Tem lá um cara que quer ficar abrindo e fechando ticket sem entender o que está fazendo. Esse cara é o primeiro que vai perder o emprego para IA.
Sim, né? Se já não perdeu. Esse sim perde. Esse sim, né? Agora, eu acredito muito ainda naquele lema que a gente diz que você não vai perder o emprego para IA, mas você vai perder o emprego para alguém que saiba usar IA, né? Certamente, é isso. Então, fica uma aura de pensamento aqui, né? Para nós, profissionais de tecnologia, de fato, se adaptar para os novos rumos, né? Para os novos conceitos, para as novas estratégias e se plugar cada vez mais no negócio, né, Ron? Cara, acho que o resumo é que a gente tem um caminho árduo a ser atravessar, porque realmente é muita coisa simultaneamente acontecendo. E aí, realmente, tem a pressão do negócio em si, porque seja questão política, seja questão econômica, seja geopolítica, a pressão tecnológica, e aí volta para dentro das empresas os conflitos internos, puta, vai ficar, não vai ficar, fecha a operação, e aí AI vai tirar meu trabalho, e cara, como é que as empresas vão conseguir lidar com tudo isso simultaneamente? Cara, é um puta desafio. É um puta desafio. E realmente, acho que a gente está vendo cada vez mais num momento que as coisas estão simplificando demais, né? A tecnologia, de novo, fazendo as ressalvas que a gente já fez aqui do low code, no code e tal, mas, cara, é um fato, né? Então, tudo isso ao mesmo tempo tá vindo e, de novo, o RH pode ser uma área estratégica para puxar de novo, né? Ganhar relevância nesse momento, né? E aí eu vou jogar o peso no CEO e nas posições chaves de alta liderança. Põe um peso em quem merece. O salário deles é alto para isso. Porque é o seguinte, a cultura começa de lá. É isso aí. A transformação vem da mentalidade que o CEO proporcionar para dentro da organização. E não tem como a gente negar isso. Então, claro, a gente está aqui tratando as soluções de RH, de TI e como é que a gente desenvolve talentos. Mas a gente precisa de líderes mais conscientes. E também a gente não tem mais tempo de esperar. Tem que virar a chave agora, né? A IA veio para ficar, é fundamental. A gente tem um gap de capacitação e alguma coisa precisa ser feita. E muitos líderes que eu vejo nessas posições, eles mesmos estão sendo as barreiras para que o processo não aconteça da forma que deveria. Então, por isso que é complexo. Né? Porque você falou, o ser humano é pior que o agente. É verdade, ele é muito complexo. Porque ele fala assim, eu sou o presidente da empresa, eu quero essa transformação, etc. Mas ele tem medo de usar, ele tem medo de ser substituído, ele não se interessa em se capacitar. Então, como é que eu consigo transferir isso para a organização? Cara, mas a gente também tem um outro fator que aí também é uma outra questão complexa, é que o cara também está preocupado no trimestre dele, no quarter, né? Então, puta. E aí você puxou entendeu? Entendeu? Aí o cara ele não tem tempo para isso, porque ele tem que aí a gente tem que fazer uma outra pauta sobre interesse pessoal e interesse corporativo mesmo. Mas, cara, é complexo. Exato, e às vezes o interesse é só no próximo trimestre mesmo, não na perenidade da coisa. Mas são todas coisas de longo prazo. Eu só vou discordar de uma coisa, que é o seguinte, tá todo mundo sob pressão em todos os níveis organizacionais. Se eu sempre deixar essa pauta para depois, o meu resultado vai ser prejudicado. Então, eu acho que tem que abraçar o seguinte, eu preciso fechar o trimestre. Mas se eu empurrar para o próximo trimestre o próximo, vai chegar uma hora que eu não fecho mais o meu trimestre. Mas nem todos pensam assim. Sim, mas essa é a mentalidade no fim das contas, né? Porque a coisa não para de pé. Sim. Se você ficar empurrando, né? Isso tem muito a ver com tecnologia, vai concordar comigo. Você tem que entregar um produto, vai entregar cheio de débito técnico, porque precisa entregar, precisa cumprir meta e etc. E não volta para resolver depois. Isso é muito comum, né? É muito comum, então, e depois isso virou o custo da área, porque eu não vou manter uma área inteira para ficar resolvendo bugs, porque tem tanto bug, porque passou e aí trocou lembrou. O gestor, o cara veio, mas gente, por que botaram esse produto no ar desse jeito, cheio de problemas? E aí vira uma bola de neve, né? Então, isso vem muito da visão, que eu acho que aí é uma análise que a gente tem que fazer mais como sociedade. Cara, isso é filosofia, Ron. Mas sabe que essa visão tão a curto prazo vale a pena, né? Uhum. Então, você condiciona uma meta no trimestre pro executivo que pode prejudicar a empresa a longo prazo. Uhum.
Cara, e a ele mesmo. É ele mesmo. E a ele mesmo. Mas aí ele pensa, será que eu vou estar? Isso aqui vai dar problema daqui a 5 anos. Será que eu vou estar Cara, aqui? não, o cara nem imagina. Cara, sabe uma coisa que... vou fugir um pouco da pauta, Mas a empresa continua. Sim. Cara, o que a gente vê essas discussões de nuvem. Os contratos de nuvem, putz, que é um contrato... o cara fecha um contrato porque, novamente, isso pode afetar positivamente o bônus dele, mas para a companhia pode ser um péssimo negócio, Sim. porque daqui a 3 anos vem vir um cara... Vai vir a conta, entendeu? Mas o cara já não tá lá, o cara já saiu já, entendeu? Exatamente. Então, fica aqui a sugestão de uma nova pauta, hein, meninas, para vocês voltarem pra gente falar disso. Com certeza. Com certeza. Mas pra gente fechar esse episódio com chave de ouro, vamos voltar pra pergunta inicial. Vou mudar a pergunta inicial, que a primeira foi sobre o prompt, né? Mas vamos responder a pergunta da Você S.A. A gente vai virar uma área só no futuro? Eu acredito que sim. Como eu falei, né, anteriormente, eu acho que todas as áreas vão ser uma área de tecnologia. Eu não acredito que vai ter mais essa segregação. Eu acho que dentro o financeiro vai ser sim uma área de tecnologia, a RH vai ser uma área de tecnologia. Eu acho que cada vez mais a tecnologia vai conviver fundida às áreas e não como uma área separada. Eu acho que a estrutura organizacional vai ter que mudar. Então, eu acho que tem coisas que a gente nem está enxergando ainda. Não sei se fundir, mas eu acho que elas podem coexistir em formatos diferentes. O RH, de uma forma ou outra, ele impregna toda a organização. Porque quando eu tenho um BP que está olhando para uma área a um certo nível, né, todo mundo tem um BP ali de bracinho dado, ele está impregnando a organização inteira, né? Mas eu tenho certeza que a estrutura não vai se manter como é hoje. Isso eu acho que eu afirmaria. Agora, como vai ser exatamente, eu acho que eu estou aberta a explorar esse mundo que eu realmente não sei. O que eu mais estou gostando deste mundo da IA é que as empresas perderam muito das respostas que no passado, de uma forma egóica, elas acreditavam que elas tinham. E os líderes estão sentando na mesa para dizer, não sei. Eu acho que isso pode ser muito bom também para o processo que a gente está vivenciando organizacional. Indo para a parte filosófica da questão. Excelente. E você, Ron, o que você acha? Cara, é tanta mudança simplesmente que é difícil você conseguir enxergar. Mas eu também acho que eu vou um pouco na linha da Adriana de... Cara, acho que toda área vai virar tecnologia de alguma maneira. E isso vai, de alguma forma... fazer com que as pessoas repensem, que os líderes repensem e que o RH ganhe mais autonomia, não autonomia, mas ganhe força para humanizar de fato mesmo. Para trazer de novo, cara, a tecnologia é incrível, mas se não tiver um humano por trás ali que vai ajudar a potencializar, a máquina em si, por si só, não é tudo isso, né? Porque tem problemas, tem dificuldades, enfim. Né? Eu tenho uma visão também muito parecida com a Adriana, né? Eu acho que se a gente olhar para as áreas de tecnologia e RH como são hoje, e como foi colocado pela revista, parece que vai juntar RH e tecnologia e as outras áreas continuam como estão. Eu acho que isso não vai acontecer. Né? Eu acho que o RH e a tecnologia, de fato, passam a ser parte de todas as áreas. Né? E isso vai ser um processo mais natural, né? Conforme a gente fala sobre capacidades de tecnologia e de inteligência artificial, eu vou ter que ter skills dessas duas áreas, naturalmente, né? Então, eu vou ter pessoas com capacidades de RH e de tecnologia dentro da área comercial, dentro da área de jurídico, etc. Eu acho que isso na verdade, né, Adriana, no próprio processo de transformação digital, já deveria estar acontecendo, da tecnologia estar embarcada dentro das áreas de negócio. Já deveria estar mais avançado, né? Já deveria estar mais avançado e que, como a gente falou lá no começo, muitas empresas ainda não passaram por isso, então não é tão comum da gente ver. Mas em empresas que já têm a sua maturidade digital mais aflorada, você tem gente de tecnologia dentro daquela célula de negócio, que trata daquele movimento de negócio, né? Tem gente que trata lá junto na mesa com o PM, com o PO, com o CEO, para discutir aquela estratégia de produto, né? Eu acho que o RH tem que fazer parte desse momento pelo avanço da IA, né?
e que vai trazer esse comportamento sintético humano que vai ser necessário daqui em diante, né? Então, é muito parecido com aquela histeria coletiva que a gente teve lá no começo do 2000 e pouco, que era o modelo Spotify, que o Spotify nunca usou, né? Que eram as tribos e os squads, etc. Aquela histeria coletiva que a gente viveu. Mas é um pouco semelhante com isso. Vou ter gente de tecnologia em todas as áreas, vou ter gente de RH em todas as áreas. E a gente vira meio que um ser onipresente dentro da empresa, né? E aí fica o desafio, né? Até para discutir como é que no nosso episódio seguinte, que vocês já estão convidados, porque esse episódio não pode acabar aqui. E como é que a gente mantém a gestão e estratégia de tudo isso com gente dispersa na equipe, na empresa inteira, né? Que é um desafio de gestão, sem dúvida nenhuma, né? Meninas, queria que vocês deixassem suas considerações finais para a gente partir para o nosso encerramento. Eu acho que a minha consideração é a seguinte: a gente está num processo de transformação que não adianta a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que a gente tem que começar pequeno e ir ganhando essa profundidade organizacional. Acho que isso é uma das coisas importantes. Porque, de novo, a gente precisa conquistar essa liderança, que ela compre a ideia. Depois a gente precisa entender como o TI e RH vão patrocinar tudo isso. E aí o resto da organização precisa também embarcar nessa jornada cultural de transformação. Então eu acho que a gente vai precisar mais do que nunca, de novo, back to basics, empatia, comunicação, gestão de conflito, resiliência. E eu acho que assim a gente vai conseguir trilhar esse caminho do futuro, que ainda é um pouco incerto, que a gente não tem todas as respostas, mas se a gente estiver disponível para fazer isso, a gente consegue chegar lá. Excelente. Eu acho que eu pensaria muito, se fosse para pensar numa palavra, acho que talvez perenidade, né? Para a gente fazer as coisas assim mais perenes, com calma, que seja, acho que estável e que funcione sem essas histerias e essas coisas megalomaníacas, né? Usar porque tem que ser usado, mas usar de uma forma que seja perene. Sim. E aí, bora devagar com a dor, gente. Peraí, né? Traduzindo, peraí, gente. Não vamos embarcar em todo barco que tá passando, porque o negócio tá muito louco, né, Ron? Acho que talvez uma palavra que eu ouvi, que eu achei interessante, chama ambidestria, né? Que é exatamente isso. É como você consegue tocar o teu dia a dia, a tua operação, ao mesmo tempo começar a olhar a transformação que precisa ser feita e como fazer isso, né? Então, acho que é o momento ideal exatamente para isso, né? E para se transformar, se você ainda não se transformou. Não dá mais para ter uma operação empresarial, uma operação estratégica como você tinha nos anos 2000, 2010, né? O trem descarrilhado da IA tá passando, cara. Vai levar o que tiver. E quem não acompanhar pode ter problema no futuro, né? Vai ficar para trás. Vai ficar no descarrilho do trem, né? Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Adriana, obrigado demais. Carol, obrigado demais. Foi muito bom. Obrigada. Muito bom. Acho que foi uma discussão aqui bem justa, filosófica e que aproxima muito bem esses momentos de RH, transformação, e que eu tenho certeza que o nosso ouvinte, que é da área de tecnologia, que é da área de RH, vai refletir sobre o que a gente falou aqui, né, Ron? Cara, um tema super interessante, super relevante pro momento que a gente está passando, e é uma transformação que vai acontecer menos dia, mais dia, né? Então, acho que a pauta foi muito interessante exatamente para trazer isso à luz, né? Como é que a gente começa a trabalhar a partir de agora todo esse movimento, pensando no futuro, como é que eu trago essa geração nova para esse cenário de AI, como é que eu trabalho isso dentro da equipe, como é que o RH pode ajudar nessa conscientização das pessoas. Cara, não é bem assim que a AI vai tirar o trabalho de todo mundo, não é bem assim, né? E traz isso pra terra, cara, calma, enfim. Então acho que foi uma pauta excelente pra gente conversar. Pode parecer pretensioso, mas acho que a gente produziu um documento aqui para ser revisto daqui a 5 anos. Ia ser bom voltar daqui 5 anos, Isso. né? E falar como é que ficou tudo isso, né? Exatamente. Acho que a gente produziu um documento da nossa situação atual de gestão de pessoas, de adoção de IA,
que daqui a 5 anos qualquer pessoa vai poder olhar para o passado e falar, cara, o que aconteceu? Então a gente já tem um podcast marcado daqui a 5 anos para rever. Tem um daqui a 5 anos, mas vocês voltam antes. Combinado. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você entende que a gente contribui com a sua formação profissional, com a sua vida profissional, você pode ajudar a gente a manter essa estrutura, manter a cerveja do Ron, porque o Ron bebe muita cerveja, cara. Tem que ficar comprando cerveja para esse cara vir aqui. Então você pode ajudar a gente sendo membro do PPT Não Compila. Se você for membro do PPT Não Compila, você tem acesso antecipado aos nossos episódios. Tem também o carinho desse host, né? Que ama muito os nossos contribuidores do PPT Não Compila. Vai contribuir com um pequeno valor de R$14,90. Olha só. Olha só, R$14,90. R$14,90, cara. Ótimo. E a gente ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo gratuito para contribuir para a sua carreira profissional ou para o seu entretenimento, dependendo do caso, né? Verdade. Se você não pode contribuir dessa forma, a gente entende perfeitamente, você pode ajudar de outras formas. Solta no Slack da empresa. Passa esse aqui pro time do RH. Manda, isso, pega. Sabe, geralmente a empresa tem aquele grupo do RH inteiro, né? Pega esse episódio, manda. Pelo WhatsApp. Isso, manda pro grupo do RH, manda pro grupo de tecnologia. Você pode ajudar muito a gente crescendo a nossa comunidade também. Se você entende que a gente pode contribuir mais, você pode ser membro também. Acho que é isso, né, Ron? Com certeza. O episódio foi ótimo. Obrigado pela audiência de vocês. Valeu!